Bom dia pessoal, eu estou fazendo mais um vídeo, vou começar a fazer de novo videozinhos aqui no meu canal do YouTube. Bom, o vídeo de hoje vocês podem ver pelo título que diz assim: o pai é autoritário, a mãe não é nenhuma santa e o filho é imaturo. Olha só, porque eu já fiz aqui vários vídeos sobre autoajuda e para vocês verem como a filosofia ela também tem o seu lado, né, de aplicabilidade prática. Eu fiz vídeos sobre autoajuda, agora eu vou fazer uma autoajuda familiar, né? Então olha só a importância que cada um pode usar na sua família. Só que qual família eu estou falando? Qual família eu estou falando? Vamos começar pelo pai. O pai é autoritário. Quem é o pai? É os Estados Unidos. Os Estados Unidos é o pai. Ele é autoritário. Ele tolhe as iniciativas dos outros e ao mesmo tempo ele protege. Vocês vão dizer assim: como assim ele protege? Sim, os Estados Unidos nos protegeu do comunismo. Vocês acham que é brincadeira isso? Não é bem brincadeira, pessoal. Porque aquele socialismo que foi tentado lá na União Soviética, ele não deu certo. E não seria legal. Era necessário para o próprio mundo que o sistema capitalista fosse mais adiante. Fizesse ainda a segunda revolução industrial, fosse adiante. Então os Estados Unidos desempenharam o papel de proteger um sistema que ainda é necessário que ele exista, porque aquele coletivismo com a própria classe trabalhadora administrando as fábricas não deu certo, não dará certo. Agora a China está com um modelo socialista que está dando certo, certo? Mas continua tendo empresários, continua tendo lucro, continua tendo mercado, continua tendo tudo isso, que desapareceria num modelo soviético. Isso tudo era controlado pelo Estado. Então os Estados Unidos nos protegia sim de um regime que nos tolheria a liberdade, né? E ele fez um papel importante no pós-guerra, depois da Segunda Guerra Mundial, de estabilizar o sistema, que ele vinha em muitas crises, e era um sistema em que não tinha um comando único. E os Estados Unidos foi o país que naquele momento assumiu o comando, botou ordem no mundo, permitiu que o sistema avançasse, permitiu inclusive um nível de vida melhor para a classe trabalhadora, porque, por exemplo, meu pai, quando era jovem, ele, né, a mãe dele fazia fogo num fogão a lenha, talvez até não tinha nem fogão a lenha, fazia fogo de chão com um panelão de barro pendurado. Depois, o que acontece? Veio a luz elétrica, veio o fogão a gás, veio a televisão, veio o rádio, veio o automóvel, certo? Então, melhorou muito a vida das pessoas por causa desse sistema que ele é criativo, que ele desenvolve a produção, a produtividade e que ele permite sim liberdade, porque tu poder vender o teu trabalho também é uma liberdade. E se tu ganhar bem, é uma liberdade melhor ainda. Se a produtividade do trabalho aumenta, tu ganha mais, acaba que passa isso para os salários de um jeito ou de outro. E no sistema anterior ao capitalismo, eu devo lembrá-los que tu não tinha liberdade de trabalhar para quem tu quisesse. Tu não tinha liberdade de oferecer o teu trabalho para outros que não fosse o teu senhor. Tu era servo de um senhor. Por isso que o proletariado, a classe trabalhadora, lutou ao lado da burguesia para derrotar o antigo regime na Revolução Francesa, porque ela também queria essa liberdade de poder, enfim, vender o seu trabalho para quem ela quisesse. Muito bem, e os Estados Unidos, então, ele fez esse papel, mas os Estados Unidos é autoritário, ele enxerga só a si mesmo. Segundo Lula, os Estados Unidos pensam primeiro em si. Em segundo lugar, os Estados Unidos pensam em si. E em terceiro lugar, eles pensam em si também. E em quarto lugar, eles pensam em si. E se sobrar algum tempo, em quinto lugar, finalmente os Estados Unidos vai pensar em si mesmos. Eles só pensam em si mesmos. É uma característica que eu digo que é dos Estados Unidos desde antes do descobrimento. Os índios lá já eram assim. Eu fiz um vídeo que eu falo sobre isso. O índio americano, lá dos Estados Unidos, o estadunidense, né? Ele era assim, fechado em si, só enxergava em si, agressivo, flecha em flecha, matava o invasor, né? Mas ele era aberto à novidade que vinha de fora. Ele era aberto. E até hoje os Estados Unidos assim, é agressivo, certo?
mas é aberto à inovação, por isso que ela é a pátria da inovação. Então o pai é autoritário, mas ele protege o mundo e ele ainda tem algum papel no mundo que está se encaminhando para um momento em que o pai vai ser destronado, como acontece com todos os pais um dia serem destronados para um novo arranjo acontecer, uma nova vida, um novo pai, ou talvez uma família mais equilibrada do que um pai autoritário no comando, certo? E a mãe? Quem é a mãe? A mãe não é nenhuma santa. A mãe é a China, ou talvez a Ásia como um todo. Mas a China representando a Ásia. Por que ela é a mãe? Porque o Ocidente veio do Oriente. Vocês me entendem? Eu já expliquei isso nos vídeos. O Ocidente foi planejado pelo Oriente, mesmo que inconscientemente. Mesmo que o Oriente foi fazendo as coisas meio inconscientemente, ele veio, na verdade, formando o Ocidente. Desde a religião, desde a técnica, desde a ciência e desde os próprios descobrimentos que o Oriente já veio antes para a América, antes que a Europa viesse, ou a Ásia já veio, a China já veio, desenhou os mapas que depois serviram de base para os navegantes da Europa virem e aí sim colonizarem a América. E a mãe não é nenhuma santa, porque ela ficou anos, ela se retirou. Eu expliquei isso num vídeo porque lá pelas tantas ela se retirou num sentido teleológico, ela se retirou para que o Ocidente florescesse. E agora que o Ocidente floresceu, ela está voltando a mamãe, mas tem que cuidar, porque se nós deixarmos a mamãe, elas não nos mantêm como seus filhinhos, certo? Olha só, a China, ela pensa assim, está expresso no livro do Xi Jinping, o livro do Xi Jinping, que é o presidente chinês hoje, está expresso o que a China pensa. A China pensa assim, que vai voltar a velha Eurásia, que é aquele continente formado pela Europa e pela Ásia, com a China sendo o Império Central, como era aí pelo ano 1000, 1200, 1300. Né? A China era o Império Central, por isso que a palavra China, em chinês, são dois símbolos, um é império e o outro é central. Porque a China se sente o Império Central, ela sempre se sentiu o Império Central, e ela continua se sentindo. E naquele período, então ela era o grande navegante do mundo com seus grandes navios e tinha a rota da China, onde a Europa ia pegar os produtos chineses. E o Jinping e a China pensam hoje, vamos voltar à Eurásia. E a América? E a América? A América vai voltar ao que ela sempre foi e nunca devia ter deixado de ser, que é a periferia do mundo, porque o mundo é aqui, na Eurásia, e nós somos o Império Central. É assim que a China pensa. Então, se nós deixarmos, com toda a admiração que eu tenho pela China, ela vai vir aqui no Brasil e vai comprar nossas terras, ou vai comprar nossas empresas, e nós vamos ficar reféns da China. Nós vamos ficar aqui num subconsumo, produzindo commodities, e a maior parte do lucro da produção das próprias commodities vai ser da China, porque ela vai ser dona das terras, vai ser dona das empresas que vão pulverizar a propriedade da terra e vão destinar o lucro que sobrar para quem for os acionistas dessas empresas, como já está acontecendo, certo? E se os Estados Unidos deixar, ela entra também nos Estados Unidos. Hoje, o maior credor dos Estados Unidos, dos títulos públicos dos Estados Unidos, é a China. E ela vai dominando e dominando. Só que os Estados Unidos mantêm aquilo que o Ocidente é melhor, eu já expliquei por que é a inovação. E vai manter, pessoal. E aqui o Brasil, ele tem que também manter a parte dele, que é a produção de alimentos do mundo, botando cada vez mais tecnologia, avançando cada vez mais, agregando cada vez mais valor ao que a gente produz, botando tecnologia, porque a tecnologia não existe só na fabricação, que é o que a China faz. A China faz fabricação, certo? Fabricação é só uma parte da indústria. A indústria tem a matéria-prima, tem a fabricação e tem o desenvolvimento do produto, que o desenvolvimento do produto é ocidental. Então, se o Brasil quer pegar uma parte do valor da dita produção industrial, ele tem que botar a gurizada para bolar produtos inerentes à nossa atividade e mandar fabricar na China. É só fabricar na China. Vocês entendem? A Europa toda manda fabricar na China. Os Estados Unidos manda fabricar na China. Mas de quem é a concepção dos produtos? A roupa francesa, o calçado italiano, vocês me entendem? É tudo concepção
dos próprios países, França, Inglaterra, Alemanha. A Alemanha é bastante fabricante ainda, mas enfim, Itália fabrica na China, mas fica uma pequena parte do valor só na China, porque a concepção do produto é o que mais vale, e a matéria-prima é do produtor de matéria-primas, certo? Então tem que também segurar um pouquinho esse amor da mamãe, porque se a gente deixar, ela nos engole, como as mamães maravilhosas fazem com os filhinhos, que não vão eles mesmos construir a sua vida, certo? E o filho quem é? Quem é o filho que é imaturo? Somos nós, é o Brasil, que é o país do futuro, e nunca chega esse futuro, e nunca chega esse futuro. Quando teve uma amostra do futuro, já era adolescência, ele começou a criar asas. O que aconteceu? Ele se apaixonou, certo? E aí se quebrou, e agora ele está na fossa. Mas ele vai vencer essa fossa, pessoal, e vai de novo. Mas a gente tem que entender que nós temos que, para ser adultos, não adianta culpar Estados Unidos, não adianta culpar a China, não adianta culpar ninguém. A gente tem que acreditar em si, acreditar na nossa capacidade, amadurecer como povo, como nação, para inclusive impulsionar a América Latina como um todo. Inclusive a África depende da gente. Entende? O Brasil tem um papel fundamental a fazer essa parte que está mais retardada do mundo se valorizarem e exigirem o valor daquilo que fazem. Certo, pessoal? Então, um abraço a todos e bom domingo.